Galera, mais um vídeo aí pra gente no nosso canal aí. Quem tá falando é o Guga. Quem tá falando aqui é o Guga. Mais um vídeo do nosso canal, né, gente? Nós podíamos fazer o desafio da canela, mas como eu não tenho canela em pó aqui, ó. E não tem outras pessoas? E tem uma pessoa aqui que tá filmando pra mim, se chama CC. O nome dele é Felipe. Na verdade, mas o apelido dele é CC. Ele disse que também eu posso ir fazer o desafio da canela. Mas minha irmã é feia. E ela disse... Eu vou juntar com o meu primo Gabriel, com outros caras que gostam de Minecraft e vou fazer o desafio da canela, vai. Eu vou fazer mais um vídeo aqui, né, gente? Com Monar, com Gabriel e com os outros caras que jogam Minecraft aqui no PC. E aí, Monark está vazando. Guga vazando. Tchau. Tchau, pessoal.